eu quero pegar com o Guastelli os depoimentos que o Coronel Neto deu na delegacia. Para você que está chegando agora e não está por dentro do caso, o Coronel Neto, ele deu 2 depoimentos e ele se contradiz. Eu nem falo dessa audiência de custódia que ele deu depois que foi preso. Quando a Gisele foi encontrada com um tiro na cabeça, ele saiu com essa história de que a Gisele tinha tirado a própria vida. Ele foi até a delegacia e deu o depoimento dele pela primeira vez. 29 dias depois, o caso é investigado, Coronel Neto é preso e aí o delegado ouve o Geraldo Neto mais uma vez. Agora, ele fala coisas diferentes daquilo que ele tinha falado da primeira vez. Ele começa a tropeçar. E quais são os pontos principais desse depoimento? O Guastelli está pegando aqui pra gente. E aí, Guastelli, o que você separou? Quer que eu leia ou você lê? Não, quer continuar? Vamos lá, o que você imagina? O que você pegou aqui pra gente? Aqui? Tem mais coisa aqui, tem a referência dela. Olha só. Aqui ele está falando... Aqui pode vir? Câmera 1. O que Coronel Neto fala lá na delegacia? Então, assim, em novembro eu tive uma conversa com a Gisele, que a gente conversou... Isso aqui está falando sobre o divórcio? Não, sobre a transferência dela lá para o Tribunal de Justiça. Tá bom. Assim, em novembro eu tive uma conversa com a Gisele, que a gente conversou, daí ela me expôs a seguinte situação. Ela falou assim, olha, eu sei que você quer se separar, eu também quero me separar, mas eu não tenho condições financeiras de me manter sozinha, porque a Giovana estuda numa escola particular. Você sabe que os descontos que eu tenho em folha de pagamento, empréstimo bancário, etc e tal, inclusive no cartão da minha mãe, tinha um cartão da mãe dela que ela pagava R$900 por mês. Aí ele está falando em dinheiro mais uma vez. Você achou importante isso aqui? Ela falou... Quais são os pontos mais importantes, Gustavo? Aqui que ele usa da interferência dele aqui no Tribunal de Justiça, né? Que ele fala que não usou a interferência dele para poder fazer a promoção dela, né? Ele disse que ele usou a interferência dele como coronel para pedir ao Tribunal de Justiça para que ela fosse contratada como segurança do Tribunal de Justiça? Exatamente, com um salário, um prolabore aí de R$5 mil. Isso é uma coisa legal, Guastelli, de um coronel usar a influência que tem para beneficiar uma pessoa que ele gosta ou alguém da família? Não, não é legal, né? É imoral, vou pôr assim, não é ilegal, mas é imoral, né? Ele pedia assim, usar a sua interferência, a sua patente, para poder fazer a promoção de uma outra pessoa. Ainda mais uma esposa, né? Antiético, no mínimo, então, no mínimo antiético. Agora me diz uma coisa, ele tem influência dentro do Tribunal de Justiça? Não, ele utilizou os contatos dele, os nomes que ele fala aí, os coronéis, as outras pessoas que ele conhece, para poder fazer essa transferência dela, que ela teria esse aumento, esse plus aí no olerite dela de R$5 mil. Entendi. E aí ele diz que, na verdade, a Gisele só foi promovida, só iria trabalhar no Tribunal de Justiça ganhando 30% menos, porque ele é que mexeu com os pauzinhos e conversou com seus contatos. Aí ele diz mais. Você sabe que... Ah, tá. Isso aqui eu já acabei de ler. Foi o que ele acabou de falar. Ele fala muito, viu, o Guastelli, sobre o relacionamento dele, como ser o provedor, como ser o macho alfa. Mas vamos lá. Outra parte que o Guastelli separou aqui pra gente. Então, o lugar que ela morava, no Jardim Romano, a casa dos pais dela... Para se comparar ao apartamento que nós fomos morar, ela mudou da água para o vinho, você entendeu? E ela sempre foi muito empolgada em morar lá. É um comportamento machista aí, né, dele, né? Que ela morava com os pais, né, no Jardim Romano, e aí ela foi transferida para o Brasil. E tanto é que a gente tem as conversas de print de WhatsApp, né? Que ela não aceitava ficar lá no Brasil, ela queria voltar para próximo dos pais lá. Entendi. Só... Coloca uma trilha menos acelerada. Desculpa, eu estou falando com todo carinho, tá? Eu acho que quando se acelera demais, o pessoal de casa fica um pouco... Na expectativa, né, mano? Isso, não precisa acelerar tanto que eu estou lendo aqui, fica tranquilo. Olha, mas me questiona... Esse aqui é um outro questionamento dele. Essa aqui, por favor, o que ele está falando aqui, Guastelli? Vem para cá. Vamos. E eu vou para o ponto principal para as pessoas que estão chegando agora. O que ele vai... Qual que é a importância disso aqui que você frisou? Não, porque aqui o que acontece, o delegado questiona ele se ele acredita na tese de suicídio. Ele fala plenamente, doutor, até hoje não acredito como ela fez isso. Até hoje eu não consigo acreditar como minha esposa tirou a própria vida. Se me perguntasse o que você acha, como você acha que a Gisele vai morrer, eu ia falar acidente de trânsito, porque aqui ele coloca ela...
que ela dirigia, pegava o carro e acelerava muito. Ela não tinha responsabilidade em dirigir um automóvel. Ele está sempre depreciando. Ô Neto, o teu inconsciente te trai o tempo todo, sabe por quê? Você está sempre depreciando a mulher que você diz amar. Você percebeu isso? Esse tipo de relacionamento tóxico, ele é muito cruel. O cara abre a boca para falar da mulher como sendo irresponsável no trânsito porque dirige de maneira irresponsável. Fala que ela era uma vislumbrada, você acabou de ver aqui, quando ele disse que ela morava numa casa pobre com os pais, mas ela sempre vislumbrou morar no lugar onde ele pagava para ela. Faz questão de falar para todo mundo, disse aqui no Balanço Geral quando conversou comigo por telefone, falou para os policiais quando ela estava sendo acudida, quando estava no chão, que ele gastava R$ 7.600 apenas com moradia para que ela ficasse bem no apartamento que eles queriam morar. Então você fica o tempo todo falando que você é bom e que ela, na verdade... Olha os detalhes que você falou aqui no Balanço Geral. Eu fiquei muito atento. Você primeiro falou o seguinte, ó, a Gisele, antes de morar comigo, ela tinha o nariz grosso. Aí ela fez uma cirurgia para ficar com o nariz bonitinho. Então a tua mulher tem nariz grosso, era vislumbrada porque morava numa casa pobre, irresponsável no trânsito. Ele é tudo de ruim, cara. Você não fala nada de bom dela. Enquanto você é o soberano... Você viu aquela mensagem que ele tem escrevendo dizendo o seguinte, ó, eu sou soberano, gostoso e macho alfa. Toma vergonha na cara, rapaz. E outra parte aqui do depoimento dele, né, que a autoridade policial questiona ele, né, com relação à pressão, que ele falou que foi na hora lá, no dia lá do evento lá, pediram a pressão dele, estava 23/13, né, uma coisa assim, se eu não me engano, né. E aí, tanto é que recomendaram ele tomar o banho quente para os vasos dilatadores, né, aumentar assim e poder abaixar a pressão, né? E aí a autoridade policial pergunta para ele, né? Você aferiu sua pressão no local? Eu não. Eu nem aferi para mim, não lembro quem foi. Enquanto você estava lá em cima. Estava lá. Antes da vítima ser resgatada. Posterior à vítima ser resgatada? Doutor, eu não lembro o momento. Porque pelas câmeras, aí o delegado fala, pelas câmeras do corredor e dos próprios policiais militares, em nenhum momento você é atendido por nenhum médico ou por outros policiais. Aí ele dá uma de vítima, doutor, não me recordo, mas alguém mediu minha pressão e falou que minha pressão estava alta. Daí me falou para tomar banho, por isso que eu fui. Agora, senhores, parem tudo, senhoras, por favor, atenção, atenção. Eu quero que você veja um outro trecho aqui agora. Por favor, Guastelli. O delegado pergunta, inclusive você era uma pessoa que falava muito que o casamento não é só sexo, né? Aqui, ó. Inclusive você era uma pessoa que falava muito que o casamento não é só sexo, né? Agora veja o que é que ele responde. Por favor, vem aqui, Guastelli. Corta meu microfone aqui para eu conversar com o diretor e leia para mim o que é que ele responde. Tá. Sim. E como a minha testosterona é muito alta, sempre foi, eu tenho mais libido que ela, entendeu? E ela, com o estradiol baixo, tinha menos libido. Mas no dia 17, a gente conversou, nos emocionamos, choramos, abraçados ali, sentados no sofá, lembrando os momentos bons, nos beijamos. Tivemos ali no sofá, mesmo da sala, uma relação sexual que ela estava só de camisola. E ali a gente fez, vou usar termo, fez amor pela última vez. Ô Neto, toma vergonha na tua cara, pelo amor de Deus. Eu queria falar tanta coisa, mas eu não vou descer o nível aqui. Entretanto, quanto mais eu ouço esse cara diminuindo a mulher que ele diz que ele ama, mais revoltado eu fico. Eu ia colocar uma grafia aqui, ó. Como o senhor sabe, ó, e como a minha testosterona é muito alta, sempre foi, eu tenho mais libido do que ela, entendeu? E ela, com estradiol baixo, tinha menos libido, mas no dia 17 a gente conversou. Aí o restante foi o que o Guastelli falou. O delegado aqui pergunta, daí quando terminou ali a relação sexual, aí isso ele falando, a gente foi dormir cada qual no seu quarto. Aí o delegado pergunta, você usou preservativo? Não, não usei. Eu nunca usei preservativo com ela porque ela tomava remédio anticoncepcional. E ela também nunca usou preservativo feminino comigo. O que a Gisele falou para as amigas é que você só usava preservativo com as outras porque você atraía, né, Neto? Aqui, ó. Então pode continuar. Vocês foram cada um para o seu quarto? O delegado pergunta.
Daí, como que foi o final desse diálogo no pós-relação sexual? Importante que o delegado pergunta. A gente tem motivos para continuar, suficientes para continuar. E a gente tem motivos suficientes para terminar, de ambas as partes. E aí? Daí ela falou assim. Para mim, olha, eu acho melhor a gente pensar direitinho e se você quiser, para não dar resposta agora, bater o martelo agora e falar que quer terminar ou quer continuar agora, pensa direitinho, eu também penso. Eu sempre fui muito religioso, ela também. Neto, mas você falou que vocês foram dormir mal, que vocês foram dormir brigados naquela noite. Você falou várias vezes, falou pro Cabrini, falou para mim e falou a primeira vez que conversou com o delegado. Agora você está dizendo que vocês tiveram a última noite de amor. Você acabou de falar aqui, quer ver? Me dá aqui, por favor, a câmera mais uma vez. Olha o depoimento do Neto. Vou usar o termo. Fizemos amor pela última vez. A gente fez, vou usar o termo, fez amor pela última vez. Neto, você falou que vocês fizeram amor pela última vez e que ao final cada um foi dormir num quarto. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a pessoa realmente faz amor, de verdade, do jeito que você está descrevendo aqui, um casal apaixonado não vai dormir em quartos separados, moleque. O que é isso? Você não consegue nem contar uma mentira direito? Quando realmente existe uma relação íntima, e do jeito que você está falando, quando vocês reacendem essa paixão e se perdoam, porque não tem como você fazer amor do jeito que você fala sem liberar o perdão. As pessoas querem ficar juntas, mas não. Vocês vão dormir em quartos separados e no dia seguinte ela dá um tiro na própria cabeça depois de ter feito esse amor gostoso que você acabou de mencionar? Eu não sou obrigado a acreditar numa conversa fiada dessa. Você acredita? Não, eu não acredito aqui. Esses depoimentos, tanto o primeiro, a entrevista que ele concedeu para você, para o Cabrini, e esse outro depoimento. É cheio de contradições, de mentiras, né? E ele agora quer imputar a culpa na vítima, né? Como se a vítima fosse a culpada. E aqui ele até fala que ela teria se suicidado, né? Que ela era uma má motorista. Então agora ele quer imprimir a atitude dele na vítima, né? Tem uma outra parte aqui, desculpa. Eu tô indo nos principais, tá? Não vou ler tudo pra vocês, mas aqui, Então, eu fui para o meu quarto dormir, fiz minhas orações, ela foi para o quarto dela dormir. Acredito que na quarta-feira, dia 18, ela tenha acordado até mais cedo, às 4h30 da manhã, que ela falou para mim que ia começar a novena, a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, todos os dias, às 4h30 da manhã, às 4h30, 5 horas, rezar o terço. E aí cada um foi para o seu quarto e ficamos no dia seguinte tomar a decisão final. Então você está falando que ela levantou às 4h30 para fazer as orações dela, para depois, às 7h30, dar um tiro na cabeça? Mas sabe por que isso, Passaia? Porque a prova técnica do celular dele apontou que o celular foi ligado por volta das 4 da manhã e 5 horas da manhã ele estava vendo as redes sociais. Então ele quis justificar, né, que ela também teria acordado, né, possivelmente, e aí estavam fazendo a oração. E quem ora, quem pede a Deus proteção, faz uma novena, né, não vai tirar a própria vida, né? Não combina, pelo amor de Deus. Só que nada disso ele tinha falado antes, tá? Não. Ele só tá falando isso aqui agora porque ele foi descoberto na mentira. Então ele tá caindo em contradição. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho como afirmar que o Neto matou essa mulher porque eu não estava lá, eu não vi. Mas eu tenho como dizer para vocês que ele mente. Isso eu tenho, porque ele falou uma coisa para mim e falou outra coisa pro delegado. Então, ou ele mentiu para mim ou mentiu pro delegado. E se ele mentiu uma vez, quantas outras mentiras ele está contando? Não te chamo de feminicida porque não posso provar, mas te chamo de mentiroso, egocêntrico, arrogante, perverso. Um homem que não sabe amar uma mulher, que não sabe tratar uma mulher, que já tinha sido denunciado pela primeira esposa. Em 2010, ela fez um boletim de ocorrência dizendo que esse homem que está aqui, 2 anos após o divórcio, ainda continuava dizendo para ela: você nunca mais vai ficar com ninguém, porque se eu ver você com outro homem, eu vou matar o homem, vou matar você. O coronel Neto falou isso para a primeira esposa. Eu mostrei o boletim de ocorrência aqui. Só tive esse boletim depois da prisão dele, uma pena. Se eu tivesse antes, teria questionado. Então, o cara acostumado a ameaçar a primeira esposa de morte, a avacalhar com as soldados no quartel, porque ele já foi denunciado por assédio moral por várias delas, agora quer que eu acredite que foi ela que atirou contra a própria cabeça? Pelo amor de Deus, tem mais aqui, a coisa fica ainda pior, quer ver?
Então é assim, doutor. Na quarta-feira de cinzas, o expediente administrativo da Polícia Militar, ele inicia ao meio-dia, ok? Aí a gente não tinha que acordar tão cedo como se fosse um expediente que começaria às 8 horas. Mas como eu estou muito acostumado a acordar cedo, eu nem ponho o relógio para despertar. Eu acordo sem relógio despertador, acordo cedo. Então, na quarta-feira eu acordei, não olhei no relógio, porque o meu horário de entrar era meio-dia. Não estava nem um pouco atrasado. Eu acordei, arrumei a cama, dobrei o cobertor. Que horas eram? Eu acredito que foi por volta das 7h30, doutor. Acredito? Aí acordei, arrumei a cama. Antes de fazer o quarto, fazer qualquer coisa, eu me ajoelho na beira da cama, faço minhas orações. Ele fica o tempo todo falando que ele é uma boa pessoa, né? E o tempo todo mostrando o quanto a Gisele não era uma boa pessoa. Não, e mais o seguinte, né? Tem uma outra contradição dele, que ele fala que acorda, teria tomado banho, né? E ouve, né? E ouve, vamos dizer, o barulho da porta. Ele abre e vê a esposa caída, né? Uhum. E aí ele abre a porta, ele fala que abre a porta para não dar nenhuma suspeita. E aí vai pro corredor. Só que no corredor nós temos as imagens, né? Aí ele aparece de cabelo seco, né? Ou seja, ele não tinha tomado banho. É terrível.